Sempre que vocês ouvirem a palavra de Deus, antes dela ser anunciada, peçam ao Espírito Santo para que trabalhe o seu coração, que seja com o coração aberto, que Ele faça o trabalho que essa palavra que vai ser semeada precisa fazer no seu coração. Como diz São Tiago, não escute essa palavra como mero ouvinte, porque essa palavra salvará as nossas vidas. Então, sempre que ouvir, pensa nisso. Hoje nós vamos reler o Evangelho de domingo, Lucas 6. Então eu queria que enquanto eu estivesse lendo para vocês, que vocês fechassem os olhos. É porque nesse momento, Jesus diz para você, né? Então nesse momento eu preciso ouvir o que Ele diz para mim. E a palavra que Ele mais vai querer trabalhar no seu coração vai ser a palavra que mais vai ficar forte em você. E a delicadeza de Jesus é tão grande, que Ele começa assim: eu, porém, vos digo a vós que me escutais. A delicadeza é muito grande, né? Porque ninguém é obrigado a ouvir, né? Mas a vós que me escutais. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vulo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Palavra da salvação. Quando a gente escuta esse trecho, e ele tem um impacto, né? Que a gente escuta esse trecho, é um trecho que é um impacto para nós, né? Porque é difícil. Se isso fosse somente lei, se fosse uma lei ditada para nós agora, seria difícil de viver. Porque a lei, ela te é entregue e você se vira para cumprir, revelando exatamente que a gente é incapaz de fazer isso, né? Mostra exatamente a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa miséria diante disso. Mas isso aqui não é lei. Isso aqui é o Evangelho de Jesus. Isso aqui é a boa nova dele. Isso aqui é diferente. Quando Deus Pai fez esse grande mistério da encarnação, Ele fez algo absolutamente novo e simplesmente encantador, né? E algo tão profundamente transformador. Porque somente porque Ele fez isso, né? E mandou o Filho dele, que nos ensinou a ser filhos do Altíssimo, é que é capaz que hoje a gente possa viver isso, né? Isso aqui é um programa de vida. É possível que a gente viva isso, porque Ele fez a coisa de uma forma que Ele transformou de tal jeito o homem, que o homem é capaz de perdoar, de esquecer, de amar, de rezar pelos inimigos,
para não julgar. Por quê? Ele falou isso em Ezequiel, olha, ele falou isso muito antes, né, de que Jesus viesse. Ele falou em Ezequiel 26, no capítulo 36, ele disse: dar-vos-ei coração novo, porém e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então, na verdade, acontecerá, né, o que Deus colocou para nós. É uma proposta tão maravilhosa que Ele nos deu Jesus como modelo. Isso aqui é possível viver somente por uma coisa. Porque Jesus, além de nos dar o modelo do que é como ser filho, né? Como é que é ser filho de Deus, né? Que ele diz, está descrito aqui na carta dos Romanos, está escrito na carta de Pedro, no capítulo 2, que ele fala: Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava. Antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então, ele deu o modelo. Como é que a gente vai fazer para seguir esse modelo? A gente só é capaz disso por causa de uma coisa. Qual é? Como é que nós vamos dar conta de viver o Evangelho? Como é que nós vamos dar conta de trabalhar a nossa conversão, né? Porque a nossa conversão é isso, quando a gente toma uma atitude e todas as nossas ações estão comprometidas por causa dessa ação. Não, se eu, né, assumo que creio em Deus e que sou filha dele, reconheço isso, todas as minhas ações são pautadas por isso. Mas por que a gente dá conta? Por que a gente está a caminho? Vocês estão aqui numa terça-feira por causa de uma palavrinha, qual é? Outra, nem fé nem amor, qual é? Qual da graça? Aprenderam? Por causa da graça que é derramada em nós. Porque a gente sozinho não é capaz de ler, servir a página e falar: sou eu não. Não sou eu. Imagina, Senhor, se eu vou perdoar, fez mal para mim, vou dar um jeito de dar o troco. Né? É só o namorado trair, fala: mas eu vou trair do mesmo jeito, você vai ver o que eu vou arrumar. Porque isso é inerente ao ser humano, né? A gente vai querer pôr o pé para o outro cair, né? Não tem jeito, mas é a graça de Deus que vai nos transformando. Mas para que a graça de Deus possa atuar na minha vida, na sua vida, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos a liberdade, ok? Guardem isso. A nossa vida com Jesus é o encontro da graça com a liberdade. Então, primeiro eu falo com ele: Jesus, eu quero te seguir. Ele fala: que lindo, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero rezar, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero confessar, ele te dá graça, porque sem a graça a gente faz nada. É o que ele fala em João 15: sem mim nada podeis fazer. E nada é nada. Nós temos a ilusão que fazemos alguma coisa. Então, por causa da graça, nós somos transformados. Como é que Jesus pode nos transformar? Somente se Ele encontrar conosco, ok? Não que Ele não queira, o problema é a gente querer. Como é que um milho vira pipoca? Se eu puser no fogo. Como é que eu vou ser transformada? Se eu for exposta ao fogo, que vai me consumir sem me destruir. Isso é o Espírito Santo de Deus que tem que nos queimar, tem que nos pegar de jeito. Tem que pegar esse coração duro e dar um coração de carne. É Ele que tem que nos transformar, Ele que tem que nos fazer experimentar a experiência de ser amado. Porque como é que eu vou amar alguém? Porque para eu poder esquecer, perdoar, não julgar nem nada, eu tenho que ter um amor imenso por você. Como é que eu consigo ter esse amor? Se eu me sentir amado. Então essa é a primeira experiência que todos nós temos que fazer, de ser amado de uma forma tão incondicional por Deus. Deus nos ama tanto, e de entender que Ele tem uma paciência tamanha conosco, e que Deus me perdoa tanto, que eu falo: eu tenho que perdoar o outro que é igual a mim, ué?
Se aquele que é o Senhor de todas as coisas me olha com compaixão e me perdoa, quem sou eu para não perdoar o outro? Mas isso é um caminho, porque às vezes a gente começa a nossa vida espiritual, e eu dou muito exemplo com criança, porque eu acho que a gente é menino mesmo diante de Deus. A criança, ela pega, por exemplo, uma semente para plantar, e ela quer comer do que vai gerar aquilo ali. Então ela vai lá e planta, e todo mundo ajuda ela a plantar. No dia seguinte ela levanta cedo, vai correndo para ver se já está pronto para ela pegar e comer. Nós somos assim na nossa vida espiritual. A gente nem bem começou os primeiros passos na vida espiritual, e a gente acha que já vai colher todos os frutos. Toda a nossa vida espiritual é uma profissão de fé, porque Deus respeita uma coisa que chama liberdade. Então, para que a gente possa conseguir viver esse evangelho, a gente precisa de permanecer em Deus. E nós somos, às vezes é muito volúvel. Às vezes vem uma onda, nós vamos na onda. Passa a moda, a gente sai da moda. Até a gente ter uma fé madura, que independente do que te aconteça, você permanece em Deus. É um tempo, é um chão, é muita Eucaristia que gasta, é muito joelho que gasta. Porque senão um dia a gente começa muito bem rezando, depois a gente acha que a gente grande já sai fazendo as coisas sozinho. Aí tem que voltar de novo. É igual o menino quando aprende a andar, gente. É só lembrar de um menino de 1 ano. Ele anda de base larga porque não tem nem sustentação, porque a fraldinha não deixa. Mas ele acha que ele é grande. Então ele começa a andar e você tenta ajudar, ele bate e fala, dá licença, né? Volta para lá e sai que eu dou conta. Vai e cai, você fica esperando para dar o colo. É Deus conosco. Então, para a gente dar conta de viver isso aqui, não é brincadeira. Porque o primeiro desejo do ser humano é gostar só daquele que gosta de mim. Mas eu vou ter que conviver, então, em ambiente de trabalho, na família. Isso é o nosso grande desafio. Se eu assumo que eu sou cristã, já está todo mundo me olhando torto. Como é que eu vou comportar ali? Como é que eu posso ter o mesmo padrão de comportamento? Não é ser melhor, nem ser pior. Cristão não é melhor nem pior. É um jeito diferente de viver, porque é o jeito de Jesus. É isso. Então como é que você vai reagir diante disso? A carta de Tiago, ela me põe tonta. E tem uma semana que eu estou pensando nas frases de Tiago, né? Eu estou andando, agarrada nele. Já marquei até confissão, porque a situação é grave. Só ler Tiago, que você fala, nó, misericórdia, tem saída não. Quando Tiago fala assim, estejam prontos para ouvir, morosos para falar e morosos para se irritar. Pode imaginar que a gente está seguindo essa linha. O povo nem acabou de falar, já está brigando. Então, a hora que você vai, e é tão interessante que à medida que Deus vai nos transformando, na hora que você vai irritar, você morde a língua e fala, não, tem que ficar moroso para falar. Bem calminho, bem lento, deixa o outro falar. É um trabalho, porque na verdade a nossa vida é uma batalha espiritual conosco. Para poder viver esse homem espiritual que Jesus nos mostrou, isso é uma luta. Porque o mundo está sempre nos seduzindo de um outro jeito. Então o dia inteiro a gente se voltar para o Senhor, a gente precisa da vida de oração, porque sem a vida de oração eu me perco, e daqui a pouco eu estou reagindo igual o mundo reage. Eu preciso de reagir como Deus reagiria no meu lugar. Isso é um treinamento. Ninguém vira atleta da noite para o dia, vira? Né? O atleta, ele tem que treinar todos os dias. Você vai fazer um salto à distância, quando seu treinador te coloca, vai aumentando a altura, você treinar para você ficar melhor. Assim é a nossa fé. Para mim poder acreditar cada vez mais estar perto de Jesus, eu tenho que querer, primeiro passo. E eu tenho que ter um tempo, segundo passo. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar e eu tenho que mudar as minhas ações. Mas Jesus, ele é tão doce, que eu já falei com vocês. Ele só vai transformar em vocês aquilo que vocês apresentarem para Ele. Se vocês falarem com Ele, não, Senhor, sou ótima, não tem nada para resolver, Ele vai ficar do seu lado. E não vai agir em nada. Mas vocês falar com Ele assim, Jesus, guarda minha língua. Não, estou apavorada com a língua. Aí, fala com Ele. Resto todo dia pela minha língua, eu falo demais. No hospital, né, a vida, no consultório, o dia inteiro eu falo. Então, a língua, quando eu penso na língua de Santo Antônio, que está lá viva, para vocês quiserem ver.
que ele só falava de Deus. Quando ninguém queria escutar o evangelho, ele ia para a beirada do rio, os peixes saíam para escutar a palavra. Então você pensa no dia, o que você mais falou? Mais amaldiçoou? Alguém te dá uma fechada no trânsito, o que você fala? Não precisa comentar. Aí você pensa assim, você fala, que Deus te abençoe, meu filho. Deve estar com mais pressa do que eu. A gente não sabe, não é verdade? E é tão interessante que eu queria comentar uma coisa para você, com vocês, que às vezes a gente discute pouco, mas que a gente precisa discutir, porque há uma tendência da personalidade nossa, do ser humano, que é isso que Jesus vem tocar na ferida, né? Não julgueis. Coisa simples, para não ser julgados. Não condeneis, para não ser descondenados. A palavra aqui, ela é muito dura sobre isso. Tanto Tiago, né, meu amigo Tiago, estou de mal agarrada nele. Tanto Tiago quanto São Paulo, eles pegam muito pesado com a questão do julgamento. Porque o problema não é eu te julgar para que você não me julgue. Eu não te julgar para que Deus não me julgue. Compreenderam a dimensão disso? É muito grande. É muito pesada. Mas vocês nunca poderão falar que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Porque faz parte da nossa caminhada entender isso e pedir a Deus a graça de não julgar. A graça de se colocar no lugar do outro. Ter compaixão. E muitas vezes eu vejo situações que eu falo, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu faria pior do que ela, né? E hoje eu descobri, né, tristemente, eu descobri, falei isso há uns anos atrás, falei com Jesus, na ira eu sou capaz de matar. E é duro o dia que você descobre isso, que a ira te leva a matar alguém. Então, você não está imune a nada. Eu tive uma oportunidade, que eu considerei um presente, de ir numa prisão, na época de Natal. Fui lá falar para os presidiários, porque uma atitude sua não te define. O fato de você agora aqui levantar e brigar não quer dizer que você seja isso, mas às vezes naquele momento, pelo impulso, você comete um erro, e isso não pode te definir como pessoa. Essa é a misericórdia. Então eu fui lá, fui na PAC aqui de Nova Lima, que a igreja aqui tem um trabalho lindo lá, lindo. Vocês conhecem? É a igreja que não tem, a cadeia que não tem guarda, que não tem chave, né? Fica tudo aberto, né? E inclusive eu entrei na cela e me fechei lá dentro com eles, para ver como é que é a sensação de estar preso, né? Um horror, né, gente? Um horror. E aí foi tão interessante, porque eu fui falar para eles, falar de Deus para eles, na época do Natal. Fiquei lá um tempo lá. Eles trabalham inclusive com marcenaria, tem todas as armas possíveis que vocês imaginarem. Eles não fazem nada, porque eles querem ir embora, já está pronto quase para ir embora. E aí depois eles perguntaram se podiam, nós tivemos uma conversa muito bacana, foi muito rico, para mim foi muito rico. E aí depois eles perguntaram para mim se eles poderiam rezar por mim. Olha que espetáculo. Nós podemos rezar por você? Eu falei, mas é muita honra. Aí eu fiquei no meio, eles fizeram uma roda, e depois eles falaram, agora nós podemos cantar para você? E eles cantaram, e a gente dançou. Olha, eu nunca imaginei que eu ia estar no meio de tanta gente que matou, tanta gente que roubou, tanta gente que fez tanta coisa grave diante da sociedade, dançando e cantando. Porque primeiro eles já tinham sido perdoados por Deus, eles precisavam de se perdoar, e entender que aqui, eu falava isso com um senhor, e falei isso com eles, uma atitude sua não te define, né? Então, esse não julgar, né? Isso, não condenar, não corrigir o erro, é diferente. A gente tem que ter consciência que um ato nosso determina um sofrimento, e eu preciso reparar isso. Isso é uma coisa. E isso é o pecado que Deus não quer que a gente cometa, mas o pecador Ele ama, e a gente tem que restaurá-lo. Essa é a diferença, né? Então eu não posso simplesmente anular o outro, mas eu tenho que trabalhar para que ele possa ser reintegrado na sociedade. Mas isso em condições menores. Vocês observam no meio de nós, às vezes a gente está com raiva de alguém, a gente está chateado com alguém, às vezes corta uma relação que não precisava cortar, condena, fala, mas o outro não podia ter feito isso. E é tão interessante que às vezes a pessoa
há um tempo atrás, ano passado, uma pessoa me ligou, minha secretária falou, tem uma pessoa te ligando tanto de Brasília. Eu falei, quer falar com você? E meus horários, naquela loucura. Eu falei, eu vou atender, vou receber aqui, me dá o telefone que eu vou ligar para essa pessoa. E aí descobri que era uma pessoa que eu tinha morado junto, né? Morei no pensionato de Freira, vocês imaginam, 200 mulheres, nós conhecemos gente demais, né? E ela falou, Filó, eu preciso falar com você. Eu falei, uai, menina, quanto tempo a gente não conversa? Porque eu estou sem paz. Uai, mas o que aconteceu? Porque eu não aguento mais ir ao padre, pedir perdão, mas eu precisava conversar com você para você me perdoar. Eu falei, de que, gente, que eu não estou sabendo? Não, Filó, porque em determinada época eu fiz uma coisa gravíssima com você. Eu falei, fez? Me lembro, não? Se tem uma coisa que Deus me deu, entre tantas, é o esquecimento de tanta coisa. Não consigo lembrar. Eu falei, minha filha, mas você tem certeza que você fez isso mesmo? Fiz. Uai, se você está incomodada e precisa do meu perdão, está perdoada. Nem estou lembrando o que é. Mas que bom, vou pedir a Deus, me faça esquecer muita coisa. Não vou ficar com muito mimimi, não, Senhor. Eu quero o céu. Né? Então, eu estou pronta, eu estou aqui a caminho, estou tentando me fazer. A gente anda um passo, dá 10 para trás. Quando eu leio o Evangelho, quero morrer. Misericórdia, como é que nós vamos fazer isso? É só na graça, né? Aí você escuta Paulo falando assim, ó, homem, tá na primeira carta na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, ele fala, homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, julgando a outro, condenas a ti mesmo. Sabe por que ele fala isso? Porque você faz a mesma coisa que o outro faz. Então, é muito interessante porque o avarento, ele vai recriminar a avareza. Aquela pessoa muito sensual vai achar pecado em tudo, vai achar que tudo é luxúria. Então, o orgulhoso vai achar que aquilo lá é só pecado de soberba. Porque, na verdade, a gente vai recriminar no outro aquilo que você não concorda em você mesmo e não tem coragem de enfrentar. A gente tem que ver que a gente não presta para nada mesmo, né? É tudo ordinário. E tem que mostrar isso diante de Deus. Para Jesus, olha o que eu fiz, porque eu sou péssima mesmo. Trabalha em mim, Senhor. Olha o sentimento que eu tive agora. Olha a inveja que eu tive. Olha, isso é sério. Seríssimo. Olha o ciúme que eu estou tendo. Olha a rivalidade, Jesus. Eu estou com ódio do outro que foi promovido. É isso. A gente coloca a nossa miséria diante de Deus, que bobagem. E aí vamos pedir a Ele que trabalhe. E Tiago ainda é pior, né? Porque Tiago não é mole, não. Tiago, a carta dele é pequenininha, tem 5 capítulos, mas em compensação, né? Ele fala, não faleis mal uns dos outros. E às vezes a gente não tem a coragem de falar com a pessoa. Às vezes a esposa fala mal do marido com os filhos. Fala mal do seu marido com ele mesmo. Com jeito. Fala, vamos conversar. Não gostei disso. Esse comportamento não está bom. Fala isso com um amigo. Fala, isso não foi bom. Essa atitude sua me chateia, me magoa. Chegou em mim dessa forma. Se o outro não for corrigido, ele não sabe se está no caminho. Compreende? Amigo não é aquele só que abraça, é aquele que corrige. Tem coisas que a pessoa me fala, eu falo com ela assim, primeira coisa para poder falar com você, eu preciso saber se é cristão ou não. Porque se for cristão, eu vou te corrigir. Se não for, larga para lá. Não vou perder tempo. Se é cristã, então não faça isso, porque está na palavra de Deus. Se você quiser o céu, presta atenção nisso. Aí sim eu sei que a pessoa vai ouvir, porque ela é cristã. Para aquela que isso não faz a menor diferença, eu respeito, cala a boca e falo, o que você acha? A minha forma de pensar vai ser muito diferente da sua, porque o que me dirige é Deus. Tudo que eu tenho que agir, eu tenho que pensar no que Jesus falou. Então eu não posso te orientar do jeito que eu penso, porque senão eu vou te escandalizar. E eu não quero te escandalizar. Então é assim, né? Então não é uma atitude fácil. Quando tem gente que espera o outro sair e fala mal, fala, viu a roupa do outro? Está péssima. Pois eu prefiro falar assim. Ontem teve uma mãe no meu consultório que ela é linda, linda. Está no 2º filho, acabou a consulta, falei com ela, amiga, agora o assunto é eu e você. Vou te falar como uma mãe fala e talvez sua mãe não esteja te falando. O que, Filó? Você dá um jeito que seu marido vai arrumar outra, você está um caco.
Pode dar um jeito de arrumar. Se a mulher linda, eu não entendo porque vocês viraram mãe, vira só roupa de ginástica e anda de cabelo para cima. Está errado. Seu marido não te conheceu assim. Vai se arrumar. Você é linda. Filó, eu também estou achando que eu estou péssima. Eu falei, pois é, então dá um jeito. Próxima consulta, mês que vem, você chegar desse jeito, eu vou dar um jeito, não sei. Você tem umas pernas lindas, vai pôr mini saia, você tem que sair de casa, seu marido ficar desorientado que você está na rua. Tem que ativar isso. Por que amante é interessante? Que não tem nenhum problema, dorme com roupa, está sempre com lingerie maravilhosa e camisola linda. Ela falou, Filó, eu estou só com pijama de ursinho. Eu falei, seu marido vai te matar, criatura. Mas se não tiver uma louca de uma pediatra para te falar isso, não vai ter outro para falar. Antes de ser mãe, você é esposa e não pode largar de cuidar uns dos outros, que depois isso gera tanto problema que vocês não têm dimensão. Falei, eu cuido da família, eu não cuido só da menina sozinha. Pode dar um jeito. Falei, eu vou começar a academia amanhã. Falei, parabéns. Pode perder esses pesos, tá bom não. Falei, minha filha, quem vai ter coragem de falar isso com você? Ela falou, ninguém, né, Filó? Falei, ninguém, minha filha, vai ter coragem de falar com você. Se arrume, porque você é uma mulher linda e está acabada. Não permita. Ela falou, minha sogra falou isso comigo. Falei, porque te ama, senão o casamento vai acabar, que ela conhece o filho dela. Mas a gente tem que ter coragem de dizer isso por amor ao outro. Não para esperar ela sair e falar, viu, fulana, acabou. Não, fala agora, senta aqui, que agora a conversa minha com você. Mas a gente precisa ter coragem para fazer isso, tem que ter amor. Não é para destruir, para promover o outro. Isso que ele fala aqui, não fala mal, né? Ele fala que a gente não pode julgar a lei, a gente tem que praticar, né? Só há um juiz. Você sabe, como é que eu condeno a sua atitude? Eu sei o que passou no seu coração naquele momento. Como é que eu posso julgar? Como é que eu posso julgar uma mãe que chega em casa, pega o marido abusando sexualmente da filha, e ela pega uma faca e mata o marido? Ela está errada? Naquele momento, ela agiu como uma leoa e defendeu a filha dela, de 3 anos de idade. O que passou no coração daquela mulher naquela hora? Que atitude levou ela a fazer isso? Se eu estivesse no banco lá para julgar, ela ia absolvê-la. Então a gente não pode julgar, a gente não pode condenar. Eu falei, se eu estivesse naquele momento ali, o que eu ia fazer? Então pensem sempre nisso, porque eu aprendi uma coisa, tenho aprendido muito, né? E Jesus me ensinou muito. E é tão interessante que quando eu ainda tinha 17 anos, ontem, né, gente? Claro. Um dia eu rezando, Jesus falou assim comigo, tudo que você quiser, que alguém... Eu estava reclamando alguma coisa com ele, não sei o que eu estava reclamando, não. Eu acho que eu devia estar muito sozinha. Isso, é isso mesmo. Todo mundo saído de casa, sozinha, tinha ninguém, né? Tinha ninguém, tinha ele, graças a Deus tinha ele. Tinha um amigo, né? Uma amiga. A gente, quando vem do interior, as pessoas não te acolhem direito, né? Você convive na hora da faculdade e depois, final de semana, você se vira, né? E é claro que eu estava falando com ele. E eu falei com ele, ô Jesus, mas eu não consigo ninguém, estou sozinha. Alguém para conversar, alguém para bater um papo, tomar um colé, né? Porque eu sentar no lugar sozinho, se eu começar a falar, eles acham que eu sou louca, né? E aí eu escutei uma frase que depois que eu fui conhecer a Bíblia, depois, porque enquanto 17 anos eu não lia a palavra, eu comecei a ler com meus 20 e poucos anos. Ele falou assim, o que você quer que alguém te faça, faça você primeiro. Isso estava na palavra. Quando eu li isso anos depois, eu chorei muito, porque ele ensinou uma regra de ouro, né? Aquilo que você quer. Então, se você quer um amigo, faça um amigo, procura por ele, cuida dele, né? Primeiro. Então, primeiro faça você para poder receber. Então, sempre dê o primeiro passo, fique esperando o outro dar o primeiro passo. Há muitos anos atrás, uma senhora do grupo, quando meu grupo de oração era pequenininho, na Capela das Freiras, uma família que é muito rezar, uma senhora estava sofrendo muito, que os filhos tinham brigado e estavam inimigos, e ela estava sofrendo demais da conta, e ela me pediu se eu podia dar um jeito na história, se eu podia dar um jeito de conversar com eles. Então eu fui procurá-los separadamente, e aí um falou assim, mas eu estou esperando ele tomar uma atitude. Eu falei, não. Ele falou, eu estou aberto, eu estou esperando só que ele venha. Eu falei, então vamos lá junto? Vamos lá. Ela já tinha preparado a casa dela com os filhos todos, eu cheguei lá com o outro. Vamos lá fazer a reconciliação, somos irmãos. Então um estava esperando a atitude do outro. E às vezes você perdeu um amigo, perdeu alguém que você ama, porque um
Está esperando o outro tomar atitude? Vai você. Vai lá com aquela cara mais lavada, fala, estou sofrendo porque eu estou com saudade de você. É assim. Assim é o que Jesus faria. Pensa sempre. Fala, como é que o senhor faria no meu lugar? Então, não, tudo isso que ele falou hoje, né, é tão sério. E são regras para a nossa vida. Porque é dessa forma que a gente agir que as pessoas irão ver que nós somos filhos de Deus. É fácil? Não, de jeito nenhum. Não estou trazendo hoje nada fácil, porque também não é fácil para mim. E aí eu estava falando com vocês que Jesus me ensinou tanto, né? Não só essa frase quando ele me disse, mas eu aprendi que a gente tem que ser sorvedouro do mal. Então, você escuta, tudo que alguém vier e falar, fulano, você está sabendo? Fulano saiu de casa, está traindo com fulana. Escuta e fala, pronto, ficou por isso mesmo, está de morta. Escuta e não leva o assunto para frente. Sorvedouro do mal. Aquilo que você escutou morreu em você. E a outra coisa que eu aprendi um dia, Helena, não sei se foi em Salmos, não sei onde é que foi, acho que foi nos Salmos. Então, para mim, não me distrair, não me dispersar, não julgar, não observar o outro, porque uma característica de médico, gente, médico dá diagnóstico olhando. Você olha para uma pessoa, você dá um diagnóstico, é uma coisa impressionante. Na postura, na forma de falar, é impressionante, a gente tem uma capacidade de observação muito grande. Então, para mim não correr o risco, fora do trabalho, de ficar observando os outros, falando que eu não devo, ou pensando que eu não devo, eu só assisto missa, assim, de preferência na primeira cadeira, ou quando eu estou aqui de ministro, ou aqui, de frente que eu só olho para o altar, né, para não correr risco. E segundo, eu descobri que quando eu não estou nessa posição, que aquele que fez os olhos, fez a pálpebra. Então, para mim não julgar, eu fecho os olhos. Isso eu aprendi na palavra de Deus. Então, tem situações que eu prefiro nem observar para não lançar um juízo, mesmo que eu não fale. Eu pensei, se eu pensei, já pequei, que eu já julguei aqui, né? Então eu fecho os olhos, falo com Jesus, daqui um dia eu vou cair morta na rua, né? Porque eu não vou enxergar nada, porque tem que fechar o olho para tudo, não posso olhar para a direita, não posso olhar para a esquerda, tá difícil, tem hora que a situação, eu falei com ele aqui, amigo, cá entre nós, um dia eu estava dirigindo, eu falei com ele, olha para a direita a situação, não pode julgar, olha para a esquerda, tá ficando difícil de olhar, tem que olhar para frente, às vezes a situação está na frente, fala com ele, você há de fazer um abatimento na situação, porque não está fácil. Não porque a gente tenha verdade, mas é porque isso é um traço da nossa personalidade, né? Já é na hora que você olha, você condena, você julga. Então tem muita coisa para que Deus não se apavore, como eu não me apavoro. Eu leio isso e falo, nossa Jesus, que programa de vida, né, amigo? Nós temos até o fim do meu tempo aqui para o Senhor trabalhar tudo isso em mim. Mas por isso precisamos rezar muito, por isso precisamos confessar muito. Por isso precisamos de muita Eucaristia, para que a gente possa entregar para Ele a nossa alma de leproso, né? Porque nós somos leprosos de alma, como dizia São Francisco, né? Fala, Senhor, olha a lepra, e se o Senhor pode me curar, me fazer nova de novo, me dá um espírito novo, Senhor, me dá um coração novo, me ajuda, eu quero pela minha vida revelar que sou filha do Altíssimo. Mas me ajuda, porque sem a sua graça não vai revelar nada. Aliás, eu posso comprometer o teu santo nome. Isso é um caminho. Nós já fizemos só a semente que foi plantada. Como que essa semente cresce? De repente, você vai estar conversando com alguém, na hora que você for emitir um juízo, você vai ter uma tosse, você vai mudar de assunto. Aconteceu, não esqueci, era outra coisa que eu ia falar. Pronto, muda de assunto. É assim. Né? Quando a gente lá no grupo de oração, quando a gente morava no pensionato, e depois que a gente rezava, a gente ia comer, né? Estudante é sempre esfomeado, pobre, a gente não tinha dinheiro para nada. Sempre falava assim, eu estou com uma fome, o que você tem no quarto? Outro falava, você tem água? Água todo quarto tinha. Outro falava, eu tenho pó de café, o outro tinha açúcar, outro tinha um pedaço de pão. Fazia um banquete. Quando a gente sentava para comer, as pessoas falavam assim, vão falar mal dos outros? Eu falava, ótima ideia, tinha acabado de rezar, ótima ideia, vamos, a gente começa falando de você. Esse assunto foi abortado na história, porque quando a gente se reunia, descobriu que a gente falava, na verdade, era de si mesmo. Então vamos falar de nós mesmos? Mas isso é um treino, né? Jesus vai nos treinando, mas à medida que eu me exponho a Ele. Então, meus queridos irmãos, assim, essa palavra de hoje
longe de ser algo que nos desanime. É a palavra que nos encoraja. É exemplo de Nossa Senhora, que quando o anjo apresentou para ela a missão dela, ela falou: eu não sou capaz, como é que isso vai acontecer? Ele falou, né, o Espírito virá sobre ti. Então, quando ela falou, faz em mim aquilo que o Senhor precisa fazer. Então, que a gente também tenha a audácia e a coragem de pedir a Nossa Senhora que nos conduza, que nos ajude a fazer uma entrega a Deus tamanha, que fala: Senhor, eu falo isso com Ele todos os dias, não deixe a obra que eu sou ficar inacabada. Permita que eu consiga completar na minha vida aquilo que o Senhor sonhou quando o Senhor me fez. Termina a obra. Permita que encerre tudo o que o Senhor fez. Eu falo com Ele todo dia: Jesus, o tempo é curto, está acabando. Me ajuda a encerrar aquilo que eu vim fazer. E assim, Deus não vai deixar nada inacabado, mas entrega para Ele. Aprenda que somos dependentes dEle. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conduza. Ela, né, que fez tão brilhantemente tudo, foi aquela que ouviu, que permitiu que a palavra trabalhasse nela, e que ela que gerou a vida, né? Porque tudo isso não é uma ilusão, né, gente? A igreja, aquilo que nos revela, Deus, Jesus, Maria, os santos, isso não é uma ilusão, isso é real. Um dia nós os veremos, um dia as nossas mãos também irão tocá-los. Aquilo que os apóstolos falaram, né? O que os meus olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram, nós tocamos na vida. Um dia nós vamos tocar. Isso é real, é de verdade, isso não é uma história de carochinha, né? Nossa Senhora não nos deu uma ideia, ela nos deu Jesus, né? Então que ela nos ajude a amá-lo, e que por sermos amados por Ele, nos dê a graça de ter como gratidão desse amor, amar. O dia que a gente aprender a amar, tudo isso aqui é simples, porque o amor passa por tudo isso. Por que uma mãe perdoa sempre? Pelo amor. Mãe, mas olha o que esse menino fez com a senhora. Mas ele é tão bom, gente. Menino bom desse jeito, né? Eu já falei isso com vocês. Por que todos os presos são, né, eles conseguem pegar os criminosos? Porque eles fogem para casa da mãe. Porque a mãe é aquela única que visita, né? É tão interessante. É o amor que faz visitar. É interessante. Na penitenciária feminina não tem visita. As mulheres que estão presas porque ajudaram os companheiros na droga, eles não vão visitá-las, porque não amam, usaram. Mas a mãe é a única que vai. Ela vai lá sempre visitar. É esse amor que Nossa Senhora vai nos ajudar a receber. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar? Qual é o fundamento, a razão da nossa fé? Qual é, gente? Mas o que de Jesus? Não. A ressurreição. Esse aqui é o futuro padre. Vocês estão sabendo que esse menino vai entrar no seminário agora. Coroinha vai ser padre, vai entrar no seminário. Então ele está bem embasado. O alicerce da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Se não tivesse a ressurreição, podia ir embora. Fazendo o que aqui? Você morreu, como qualquer um. Mas se ele não tivesse ressuscitado, está escrito na carta de Paulo que seria vã a nossa fé. Quer dizer, estamos perdendo tempo. Então, se alguém perguntar qual é a base da sua fé, a ressurreição de Jesus. Isso é que nos dá esperança. A ressurreição de Jesus é uma das maiores manifestações de amor. Isso é um mistério de amor. Isso é algo extraordinário. E a ressurreição de Jesus abre para a humanidade uma nova perspectiva. Porque quando ele ressuscita, não é como voltar, como Lázaro voltou, como
aquela criança que ele ressuscitou, como viúvo da filha da viúva de Naim. Não é assim. A partir de agora, o corpo de Jesus não está submetido à caducidade do tempo, ele está imerso na eternidade de Deus, e essa é a proposta para nós. É uma vida que não terá fim. Nós não temos dimensão do que significa isso. Mas como é que a Páscoa, a ressurreição de Jesus, que nos convida a renovar, fazer uma experiência de ressurreição diária, ela pode fazer na nossa vida uma manifestação interna e externa da ressurreição. Como é que nós podemos, com a nossa vida, viver uma vida pascal? Todo mundo fala com você assim, Feliz Páscoa, quer dizer o quê? Feliz Páscoa, e daí? Você saiu, você passou, fez quaresma, fez sua penitência, fez seu jejum, e aí, hoje é segunda-feira, terça-feira, e aí? O que mudou na sua vida, na sua caminhada cristã até agora, depois da Páscoa? De concreto. Compreende? Então, São Paulo fala assim, vocês estavam nas trevas, no escuro, no pecado. Jesus colocou vocês como filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Então agora vocês saíram da escuridão para a luz. Então vocês têm que andar como filhos da luz. Então qual que tem que ser a marca do cristão? Então, gente, nós temos um capítulo da carta de São Paulo, carta de São Paulo aos Colossenses. Também vocês vão encontrar isso em Efésios, né? Que é esse que eu acabei de falar agora para vocês, tem Efésios capítulo 5, versículo 8, né? E o fruto consiste em bondade, justiça e verdade. Imagina, nós temos que passar pelo mundo fazendo bem. Da hora que você levanta, a hora que você dorme, a única coisa que você tem que fazer é estamos fazendo? Então, tem um manual para nós, para viver, que é a carta de São Paulo aos Colossenses. Vocês podem guardar isso. Quando Paulo nos exorta assim, depois que vocês ressuscitaram com Cristo, nós passamos sofremos com Ele a sexta-feira da paixão, vivemos o silêncio do sábado santo, e vivemos a ressurreição. Ele fala, procurai as coisas do alto e não da terra. Mas Filó, mas São Paulo quer que eu fique alienado do mundo? Nós estamos inseridos no mundo, como é que eu vou ficar preocupado só com as coisas do céu? Mas é porque nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui, e nós temos que viver tudo aqui, tudo que a gente é chamado no trabalho, na vida profissional, na afetiva, no mundo, nas relações com o mundo, trabalhando o maior mal do mundo, que é o egoísmo. Nós temos que tirar isso do mundo, essa guerra por nada, trabalhar em nós esse desespero por ter bens materiais, parece que quando tem fim, para quê mesmo? Todas as perguntas isso para vocês assim, tudo que você for adquirir, você pergunta, isso para a hora da morte serve para? Estou falando sério. Deus Pai faz essa queixa nossa para Catarina de Siena. Se alguém quiser ler isso que eu estou falando, está no livro Diálogo. Ele fala, Catarina, meus filhos sofrem tanto, Catarina, porque não conseguem os bens materiais, mas eu não vejo um filho meu sofrer, porque não consegue bens espirituais, e quando chega aqui diante de mim, nem um passo a mais. Compreendeu que nós temos um tempo? Nós temos um tempo ainda. Então eu preciso estar atento, porque eu estou aqui no mundo trabalhando, mas a minha conduta, os meus atos têm que refletir a luz que habita em mim. Eu sou filha de alguém de luz, de filho de Deus. Então todos os meus atos não podem ser como aqueles que não creem. Que desafio, né? Não é? Isso é que é viver a Páscoa. Então São Paulo fala assim, vocês vão lá no capítulo 3, pode gravar isso, porque isso é para nós poder checar todo dia. Isso não é brinquedo não. Esse é o manual nosso para ver o tanto que a gente já caminhou. Então ele fala assim, a partir do versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimento de compaixão,
sofro com o outro, de verdade, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-os mutuamente, como também o Senhor vos perdoou. Enquanto isso não tiver marcado em nós, não for as nossas atitudes, o que nós estamos vivendo de Páscoa? Nós estamos exatamente o homem velho que foi crucificado por Jesus, que se a gente ressuscitou com ele, nós somos homens novos. Aquilo que foi feito em nós no batismo, nós ganhamos uma nova vestimenta. Para a gente poder viver o batismo como filho de Deus, nós temos que ter isso tudo em nós. Não é brincadeira, a vida espiritual não é uma brincadeira, eu falo isso com vocês todos os dias, é um investimento. Assim como você investe a sua vida profissional, no seu corpo, em tudo que você faz, tem que investir na vida espiritual, porque é a única coisa que é real na minha vida, porque só tem um encontro certo na minha vida, que é com... A gente não pensa nisso, a gente não pensa que eu vou me encontrar com ele, eu vou estar diante dele, eu vou olhar nos olhinhos dele e ele no meu, e falar: e aí, filó, como é que foi lá? Sabendo de tudo, que já sabe até as vírgulas. Falei: não, Jesus, foi mais ou menos. Não, eu sabia tudo. Compreendem? Isso aqui nós temos que ler. Isso não, mais do que ler, nós temos que nos olhar. Falar: Senhor, eu tenho que trabalhar em mim a consciência do meu pecado. Que ele fala lá no capítulo 3, no versículo 5, ele fala: vocês têm que sair de toda impureza, de toda paixão, de todos os desejos maus, da fornicação, tem que sair de tudo isso, da idolatria. Fala: tem que sair. Então nós temos que ser capazes de nos avaliar. Viver a Páscoa, gente, não é comer chocolate não. Viver a Páscoa é ter coragem de se olhar, falar: como é que eu estou na minha caminhada espiritual? Se ele me chamar hoje, eu apresento o que a ele? Fala: vou ter que pedir um tempinho a mais, a situação não está boa. Não tinha escutado essa carta de São Paulo aos Colossenses, Filó, não tinha escutado, claro que já. É porque precisamos de tomar uma atitude, senão nós ficamos como qualquer pagão. Aí pode viajar a Semana Santa inteira, faz diferença. Mas é um momento de introspecção, é um momento de eu avaliar a minha vida e falar: como é que está a minha vida? Porque se eu permaneço no pecado, eu permaneço escravo, e ele fez de tudo para me libertar. Jesus fala: só aquele que é filho é livre. Compreendem? Isso é para ser levado a sério, que é para levar com... isso passa a ser leve quando eu faço disso uma opção. Porque Deus não nos fez escravo, Ele nos fez livre. Então Ele fala: tudo é se você permitir que a ressurreição trabalhe em você, se você permitir, isso aqui é um trabalho de conversão diária, mas ele tem que ser levado a sério. Eu não posso fingir que eu sou cristã, eu tenho que ser cristã. Eu não posso brincar, eu celebro a Páscoa e permaneço com os meus pecados todos os anos. É preciso se ver e falar: não, eu preciso mudar de atitude. Eu quero de verdade viver uma vida nova. De verdade eu quero ser um novo ser. Mas quem vai tomar atitude? Você. Jesus vai te obrigar? Nunca. Lembra de uma coisa: Deus pode fazer filho às pedras. Ele não precisa, ele está escrito na palavra: eu não preciso de filhos que pecam. Eu não preciso. Então nós temos que prestar atenção nisso. De verdade, o que você quer na vida? Fala: eu quero ir para o céu, hein? Então eu tenho um trabalho a fazer, porque o caminho é... Jesus falou isso. Ele fala uma palavrinha tão bonitinha que ele fala assim, pode conferir. Ele fala: esforçai-vos. Esforçai-vos, porque ele sabe que não é simples, para vocês entrarem no caminho estreito, porque o caminho do mundo é largo. Esforçai-vos. Você está pondo a mão na cabeça pensando: o que vai ser de mim, não é? Mas você pensa bem, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que querer, não é? A gente tem que se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero sair dessa vida que eu estou levando e viver uma vida nova.
Vocês acham que a gente consegue algum progresso espiritual sozinho? Ótimo, não consegue. Por mais que você se esforce, você não consegue nada, mas nada é nada. Então, nossa caminhada espiritual depende de que depende? Da graça de Deus. Então, Deus nos deu a liberdade. Eu falo com ele: Jesus, eu quero, o Senhor me ajuda? Ele te concede a graça. Aí você dá um passo, tem que firmar no passo, porque aí vem um vento, você fala: acho que é melhor, vou dar uma voltinha, eu vou voltar ali. Eu estou falando mentira, gente? Não. A nossa vida espiritual é assim: o vento toca mais forte, a gente vai para o lado que toca. Eu lembro de mim criança em Oliveira, quando saiu o assunto assim: nossa, chegou uma cartomante ótima na cidade. Fazia fila na casa da cartomante. Isso é que é turma de fé, né? Isso está certo ou errado? Claro que está errado. Se eu ainda frequento isso, se eu leio horóscopo, se eu vou no tarô, qualquer outra coisa, está certo ou errado? Errado, gente. Nós temos que tomar atitude de verdade daquele que crê num Deus que é vivo. Nós temos que ter atitude de ressuscitado. Não podemos ter passado por uma Páscoa e continuar morto fazendo as mesmas coisas. Se eu estou passando pela Páscoa e Jesus fala: vocês continuam me traindo como Judas, vocês acabam de comungar, sai ali e fala mal do outro, está me traindo ou não? Puxa vida, você acaba de me comungar e você aceita o suborno, está certo? Traiu Jesus. Você acabou de comungar e você tem uma vida, você se promove de uma forma ilícita, está certo? Gente, Deus não é brinquedo. O trabalho em nós, a obra que Deus tem que fazer em nós, não é uma brincadeira, mas depende do meu querer. Então, o primeiro eu quero, e eu peço a graça. Como é que nós vamos conseguir trabalhar isso na gente? Olha que essa carta dos Colossenses é de tirar o sono. Como é que eu vou trabalhar? Tirar o egoísmo, tirar o ciúme, tirar a inveja, se eu ainda não consigo controlar a minha língua, como diz São Tiago. Se você não controla a sua língua, você não controla o seu corpo. Para não falar mal de ninguém, morde a língua, sangra, mas guarda. Fácil? Demais, né? Como é que a gente faz isso? Ainda mais mulher. Mulher morde a língua e não elogia a outra. Já falei isso com vocês? Eu falei. Porque uma mulher, para elogiar a outra, tem que ser dona dela. Não é fácil. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Tem caminho para isso? Claro que tem, mas senão não teria jeito. Então, quando Jesus instituiu a Eucaristia, Jesus, ele tem uma obra a ser feita. Ele decidiu permanecer para nos amar, para nos conhecer, para poder viver a nossa vida e nos transformar. Jesus tem uma obra para ser feita, porque a obra dele ele fez quando ele exalou o último suspiro, exalou o Espírito Santo na cruz. Quando é que obra que Jesus tem que fazer? Ele tem que fazer uma obra em cada um de nós. Imagina que Jesus tem que trabalhar em nós para ser um outro Cristo no mundo. Oh Senhor, é luta. Por quê? Porque depende de, primeiro, que eu tenho que desejar a presença de Jesus. Segundo, que eu tenho que me expor à presença dele. Como é que eu me exponho à presença dele? Comungando. Quanto mais vezes eu for à missa e receber Jesus vivo e falar com ele: não deixe essa obra inacabada e faça o que o Senhor tem que fazer. Se todos os dias eu não policiar minha vida espiritual e não arrancar as ervas daninhas que estão crescendo todos os dias, se todos os dias eu não fizer de novo com ele um acordo de amor, dizer: o Senhor é o amor da minha vida, faça o que o Senhor desejar, eu caminhei o quê? Nada. Deus não é igual a bezetacil que eu tomo uma vez por ano, por mês, é diário. Todos os dias eu tenho que me encontrar com ele, todos os dias eu tenho que ter tempo para ele, senão não tem jeito de fazer a obra em nós. Jesus fala: vocês não sabem o quanto eu sofro por uma alma que se perde. A vida espiritual não é uma brincadeira. Para me ter uma transformação real, viver uma vida pascal, eu tenho que me permitir ser trabalhado internamente. Eu tenho que de verdade desistir de viver no pecado. Eu tenho que querer viver uma vida nova. Falar: não, mas só esse pecadinho pode? Não, não pode. Quando Deus fala: não jure, seu sim é sim, seu não, é não jurar. É nas pequenas coisas. O que nos destrói não é coisas grandes, são pequenas, que vai virando hábito.
Guarda essas coisas que eu estou falando com vocês. É preciso, de verdade, tomar uma decisão. Porque senão é muito bonito falar, estava lindo, todo cheio, parabéns, feliz Páscoa. Que feliz Páscoa, o que você desejou mudar? Tem que ler a carta de Tiago e reler, pedir a intercessão de São Tiago, fala, me dá um jeito de controlar a minha língua, eu não quero criticar ninguém. Eu não quero condenar ninguém. Não é pela boca só que não, mas internamente você peca se você fizer isso? Por quê? Por que a gente peca? Porque dentro de nós, quem é que tem que reinar? Eu tenho que estar preocupado em pensar, em conversar e rezar com quem? É Jesus. É Ele que tem que morar, Ele mora em nós, eu tenho que estar voltada para Ele. Se eu começo a criticar o outro, eu coloco o outro no lugar dele. O que você tem com a vida do outro? Nada. Se você não puder rezar para ajudar o outro, não vá comentar a vida do outro. Ela não te pertence, ela é dele. Cada um vai ter que se acertar diante de Deus. Mas a gente não tem que fazer a coisa por medo de estar lá, mas é por alguém que nos amou infinitamente e nos ama infinitamente. E é como resposta desse amor infinito que eu quero também amar a Ele e a você. Mas eu não dou conta, Senhor, então o Senhor me dá a graça. O que Jesus fala para Josefa? Ele fala assim, sabe o que me atrai em você, Josefa? Tadinho. Não, Senhor, o quê? A sua miséria. É isso que eu falo com ele todo dia. Já que o Senhor era atraído pela miséria da Josefa, você já está acostumado com a miséria humana. Então a minha miséria tem que te atrair. Para que o Senhor falar, não, ela tem interesse em melhorar. A Filó quer melhorar. Que dia? Hoje. Amanhã você levanta e fala, hoje, Senhor, eu não quero ser a mesma de ontem. Hoje eu quero dar um passo a mais na minha vida espiritual. Hoje eu quero voar. Vocês cantaram isso aqui? Eu quero voar para te encontrar. Como se nós estamos presos aqui embaixo? Tanta coisa que nos prende. Quanto apego a tanta coisa. Nós temos que começar a trabalhar essas coisas. Falar, Jesus, me ajuda a viver essa vida aqui dos Colossenses, meu filho, está pesado para mim. Como é que eu vou viver isso? Me dá graça de cumprir a palavra, como os santos viveram, na radicalidade. De pegar a palavra de Deus, avaliar a nossa vida junto com a palavra de Deus e falar, Senhor, minha vida tem que ser transformada, porque eu não vivi Páscoa. Eu comi muito ovo de chocolate, mas eu não vivi a Páscoa. Gente, fé não é brincadeira. Fé não é algo superficial. Fé é o motor que te carrega, que te empurra, que te põe para frente e fala, opa, vamos transformar. Por quê? Porque eu quero o céu. Eu quero também ter um corpo ressuscitado como Jesus. Eu quero viver eternamente. Eu não quero ficar aqui pela metade, não, eu quero ir embora. Mas esforçai-vos. Essa carta de São Paulo aos Colossenses nós temos que ler, reler, falar com ele, tá bom ou não? Mas a gente tem que ter coragem de falar com ele, o que já está bom? Vocês imaginam, a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Vocês estão lendo a palavra de Deus todos os dias? Claro que não, né, Filó? Vamos caminhar como? Com toda a sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros em ação de graças. Um tem que chamar a atenção do outro em ação de graças. Gente, temos que caminhar sim, tem que ler a palavra sim. Eu preciso de me alimentar dessa palavra que se faz vida em mim. Você está desanimado, você escuta assim, que está escrito na carta de Pedro, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E você faz até assim, vinde a mim todos vós cansados, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas se a gente não se alimentar dessa palavra que nos dá força, no nosso caminho, na hora que a situação está difícil, como é que a gente vai caminhar? Se eu não tenho embasamento, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Deus Pai fala, a alma é incorpórea, e vocês são feitos de corpo e alma. O que alimenta a alma? É somente a palavra e a Eucaristia. A palavra não se alimenta da comida. E se a alma não estiver bem nutrida, bem alimentada, ela vai se arrastar. E vocês vão ficar desanimados, desorientados, desestimulados, porque falta o que nos sustenta. Não é fácil falar tudo isso para vocês, porque a gente quer só o Deus dos milagres. A gente quer falar, gritar aleluia é tão simples, bater palma para Jesus, Ele merece tudo isso. Viver com Ele de verdade todos os dias, o nosso cotidiano. Como é que eu vivo a minha vida pascal hoje, sendo melhor do que eu fui ontem?
amando mais hoje do que eu amei ontem, tendo só atitudes de bondade, mesmo quando eu tenho vontade de matar o irmãozinho. Jesus falou: não matarás. Quando eu tenho vontade de caluniar, quando eu tenho vontade de falar mal, quando eu tenho vontade de pôr o pé na frente para ele cair, Jesus fala: não pode. Tem certeza? Tem certeza? Não pode. Então, esse trabalho de todos os dias que vai fazer com que a gente possa, a luz possa brilhar em nós. Senão, que Páscoa é essa que nós estamos celebrando? Gente, eu sou absolutamente prática na vida. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou prática. Acho que é por isso que eu fiquei tantos anos no CTI. Prática. O menino melhora ou ele morre na minha mão, que eu dou o remédio, tem que levantar ou tem que morrer, é rápido. Na vida nossa, nós temos que ser prático. Não tem nhenhenhen com Deus, não. Quer seguir? Você é livre. Então, levante e anda. Toma atitude. Fala: eu quero caminhar junto com o Senhor. O Senhor me concede a graça? Sim. O que você precisa? Disciplina. O que você precisa? Perseverança. Você consegue sozinho? Não, peça a graça. Mas para de moleza, está adiando. Por quê? Filho, eu vou demorar para morrer. Você não sabe de nada. Estou falando alguma mentira? Não, não sabe de nada. A gente vive dormindo do ponto de vista espiritual. Dormindo, a gente não toma atitude real. Chega o fim do ano, já passamos a Páscoa, e nós estamos do mesmo jeito que começou o ano, que virou o ano. Está errado. Qual atitude que já tomamos para benefício de quem mesmo? Da sua alma. A gente brinca, né? A gente não acredita no inferno, a gente não acredita no céu. No céu a gente acredita que é bom, no inferno a gente não acredita não, nem no purgatório. Eu adoro a pedagogia de Nossa Senhora, amo Nossa Senhora, prática. Quando ela aparece em Fátima, ela não faz historinha para os meninos. Ela pega 3 crianças e fala: olha, quem sabe, pode acontecer. Ela pega os 3 meninos e leva lá no inferno, fala: o inferno existe. Jacinta ficou enlouquecida, ela agarrava a Lúcia. Se vocês não leram, pode ler. Nossa Senhora não floreou, ela não contou, ela levou para que eles vissem. Isso aqui é pedagogia de mãe, né? Meu filho, vou te contar que isso mata, tá bem? Não pode perder a alma. Então, veja o que existe, é real. As almas se perdem eternamente. Acorde enquanto há tempo. Extraordinário. Jacinta ficou tão impressionada que ela começou a fazer sacrifício para que as pessoas não fossem para o inferno. Só ler a história. É só ler, está lá. Falei: gente, essa pedagogia da mãe é extraordinária. Ela não contou, quem sabe pode existir um lugar. Não, ela levou lá. Filó, mas eles eram crianças, 8 anos, 6 anos, 10 anos. Vão ficar traumatizados? Ficaram? Não, estão no céu. Então é assim, nós temos que parar de brincar, temos que ser prático. O que eu preciso para chegar no céu? Cumpra a carta de São Paulo aos Colossenses, cumpra a carta de Tiago, que é a língua. A língua mata, a língua põe incêndio na floresta. Mas eu tenho que querer falar: Jesus, só guarda minha língua, você me ajuda. E a hora que você for tentado a falar de alguém, morde na sua língua. Eu prefiro você morrer, perder um pedaço da língua, mas não fale. Entendeu? Pensa assim: eu quero o céu. Por isso que o reino dos céus é para os violentos. O que é isso? Por que Jesus falou isso? Jesus queria guerra? De onde é essa guerra? Essa guerra é comigo mesma. Sou eu que tenho que arrumar uma guerra comigo. Eu tenho que sair do meu comodismo e falar: eu tenho que fazer uma caminhada espiritual, ponto. O que eu preciso disso? Preciso de disciplina, eu preciso de perseverança, e eu preciso da graça de Deus para me conceder tudo isso, senão eu não consigo. Fala: Senhor, o Senhor me dá a graça de rezar o terço? Ele vai conceder. O Senhor me dá a graça da missa diária? Ele vai conceder. O Senhor me dá a graça da confissão mensal? Isso, por quê? Porque eu quero chegar no céu. Mas se eu não tiver esse esforço, vou chegar? Não. Eu vou conseguir ver que na minha vida tem um monte de coisa errada que eu preciso melhorar? Não. Eu quero o mesmo corpo que Jesus tem. Eu quero um corpo que não precisa sofrer a ação do tempo. Eu quero viver eternamente? Quero rever todos que eu amo? Quero encontrar com vocês todos? Quero de verdade encher o céu. Eu quero de verdade que Jesus fala: lá é tudo calminho, porque lá não tem barulho, não tem confusão. Lá é diferente, as pessoas se amam, porque lá a regra é amar. Então nós temos que treinar aqui. Temos que treinar. Tem que olhar para o outro e falar: não, tem que ter alguma coisa de bom no outro, né? Porque Jesus morreu também por ele. Pensem numa coisa tão extraordinária.
por causa dele ser Deus, quando ele foi partir o pão no cenáculo, e quando ele carregou a cruz, ele me viu e ele te viu, viu cada um de nós, viu tudo que a gente ia pecar, viu quantas vezes íamos adorá-lo, viu tudo que eu ia fazer por ele, viu quantas vezes a gente ia desistir, ele nos viu. Isso é uma coisa louca. Nós temos que entender que tem um Deus que nos ama como ninguém, que nós temos que ter, por viver isso, ter a coragem de viver a Páscoa, internamente e externamente, viver do cotidiano a Páscoa, é que nós vamos poder contar para as pessoas, que Jesus não é uma ideia do passado, ele não é um fato, um homem que viveu lá atrás, não é uma ideia, mas ele é uma pessoa que está viva, ele está vivo, e que porque ele está vivo, com ele, por ele e nele, nós podemos mostrar ao mundo, que o mundo pode ser melhor, que o amor vai vencer. Eu posso fazer isso por causa dele em mim, é por causa dele, somente por ele. Mas se a gente não viver isso em nós, nós vamos fazer que fermento no mundo, que momento vamos ser luz para alguém, que a nossa missão passou pela Páscoa. Se você está triste, eu tenho que te levar alegria, se você está deprimido, eu tenho que te ajudar a sair da cama, se você está morto, eu tenho que te dar a vida, porque às vezes a morte é só pelo pecado. Eu tenho que trazer esperança para alguém que não tem, senão nós vivemos o que na Páscoa? Nada. Tem que trazer uma mudança na nossa vida, tem que ter uma alegria em nós que fala, ele venceu e vencerá. Qual o problema temos depois que ele venceu a morte por nós, que é o nosso maior inimigo? Então a morte não tem a última palavra, você tem que ter autoridade para dizer isso com alguém que está destruído diante da morte, alguém que ama. Fala, levanta e anda, anda e chora, mas vai andando, porque um dia vamos estar juntos. Mas se você não tiver experimentado isso, você vai convencer quem? Nem você mesmo. Caminhar com Jesus é uma das coisas mais extraordinárias que pode existir, mas você tem que querer. Ele vai te transformar, não tenha dúvida, da água para o vinho. Agora ele fez com Zaqueu, Zaqueu, desce, que eu vou para sua casa hoje. Quem dera ele fosse para a casa de cada um de nós hoje, não é a sua casa, é dentro de você, e te virasse do avesso e falasse, quer ser mudada? Eu te mudo. Quer que eu mostre para você aquilo que não está de acordo com a minha vida, com aquilo que você acabou de professar? O que não está de acordo com a Eucaristia que você acabou de receber? Como é que você me recebe na situação de pecado que você está? Com que consciência a gente entra numa fila de Eucaristia? Então é preciso pensar nisso, é preciso de verdade viver uma vida pascal. Vida pascal é uma vida de conversão diária, porque não tem mágica, não se estala dedo, não deito pagã, acordo cristão, não deito mais ou menos na fé e acordo a uma pessoa altamente de fé e convertida. O trabalho é todos os dias. Filó, não rezei hoje que eu estou cansada. Quem perdeu? Você. Ok? Então, é isso, né? Isso é prático, é o que a gente precisa, aquilo que ele fala. Você que está dormindo, desperta, acorda, porque a vida espiritual é a coisa mais real que existe. Nós temos que trabalhar na nossa conversão diária, ter a coragem de olhar a nossa vida e falar, põe luz aqui para mim, Jesus, e mostra se esse caminho está bom. O Senhor que já me viu tanto, o Senhor me viu lá no útero da minha mãe, olha meu caminho, vê se ele está bom. Se ele não estiver bom, me tira. Essa amizade está boa no meu caminho, esse casamento vai ser bom para mim, ficar noivo vai ser bom ou não, vou casar ou não, compro bicicleta ou não, tudo pergunta para ele. Nós vamos ter chance de errar menos. Então, coragem, viver a Páscoa, por isso que o reino de Deus vem, a força, é uma guerra, porque ele tem que vencer o nosso eu, o nosso egoísmo, tem que começar a ser trabalhado em nós. É uma nova consciência, um novo despertar. Mas que bom que Deus ressuscitou, e é possível essa esperança de sermos transformados, porque é tudo que Ele deseja. O que Ele espera? Que a gente queira. Então que Deus, que por intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que ela nos dê a graça da gente desejar Deus. Guardem isso. O cristianismo e a oração é a religião do desejo. Deus nos deseja. É preciso